Oi pessoal, eu sou o Dr. Felipe Valente, médico de família na região de Curitiba. Meu CRM no Paraná é 28946, meu RQE é 22235. E eu tô fazendo esse videozinho aqui, que já faz um tempinho que eu queria atualizar para vocês, para comentar sobre algumas novidades com relação ao tratamento precoce no corona, tá? Na Covid-19. Então o que acontece, gente? Primeiro, né? Sobre tudo que foi tentado até aqui de tratamento precoce, a gente continua sem uma resposta ideal, tá? Então tem gente falando, não, mas tem que testar, porque os médicos não estão fazendo e tal. Gente, estão fazendo, estão tentando, tá? Tem um monte de médico que não está levando em consideração a questão do que os estudos estão dizendo ou não, e estão tentando. Eu atendi um monte de pacientes, eu sei que isso daí não é relato de estudo, é só meu relato anedótico mesmo, tá? Mas eu atendi um monte de pacientes que fizeram tratamento precoce por conta, alguns porque o farmacêutico indicou, alguns porque os médicos que passaram nas primeiras avaliações indicaram, e todos eles tiveram uma evolução muito semelhante. Eu tenho a sorte de lidar e atender com pacientes normalmente tranquilos, casos mais leves, tá? Eu não trabalho em UTI, eu não recebo os pacientes que vão internar, eu não pego os casos mais graves, então isso já é um viés da minha seleção de pacientes. A maioria dos meus casos são casos mais leves. Eu tenho pego muitos pacientes agora com as síndromes pós-corona, isso eu tenho atendido bastante, tanto pessoalmente como por teleatendimento, pacientes do Brasil inteiro, tá? Mas o ponto que eu quero falar aqui é que, tanto nos estudos como na minha prática, eu não observei mudança nenhuma naqueles que usaram vitamina D, naqueles que usaram vitamina C, naqueles que usaram cloroquina, naqueles que usaram ivermectina, naqueles que usaram nitazoxanida. Então, assim, tudo que foi tentado até aqui agora não deu diferença na minha prática, e nos estudos decentes, grandes, com boa quantidade de pacientes, com revisão, também nenhum deu resultado. Se desse um resultado maravilhoso, gente, a gente já estava dando, assim, já tinha visto isso na curva do Brasil e do mundo. Tava todo mundo usando, todo mundo passando. Ninguém é louco de não querer aproveitar essa onda se estivesse funcionando super bem. Infelizmente não está. Agora, a gente tem uma nova proposta de tratamento precoce que está sendo, começou a ter o primeiro estudo com pouca gente, no final, se não me engano, foram 146 pessoas, tá? No estudo do Lancet, foi publicado no Lancet, quer dizer, um local respeitável, tá? Mas ainda um estudo pequeno, sobre a possibilidade de a gente usar budesonida inalatória, tá? Nos primeiros dias, tá? Preferencialmente até o terceiro dia de início dos sintomas, para você ter um caso mais leve do corona. Esse medicamento é um medicamento que é utilizado por pessoas que têm asma e pessoas que têm DPOC, tá? Então, enfisema pulmonar. E o que acontece? Esse remédio, vamos começar antes disso, antes de falar sobre o remédio. O que a gente esperava no começo do corona? A gente esperava que, nossa, quem tem asma e quem tem enfisema, quem tem DPOC, normalmente faz o quê? Normalmente se pega alguma virose, nossa, é muito pior. É muito pior, essas pessoas se dão muito mal. E aí, ao longo do tempo, aos poucos, a gente foi observando o quê? Que essas pessoas estão subrepresentadas nos casos de corona mais complicado. Quer dizer, a gente achava que ia ter bastante gente com asma complicando, bastante gente com DPOC complicando, e não é isso que a gente vê. A gente vê obesos complicando, a gente vê pacientes com pressão alta, pacientes com diabetes complicando, isso tudo a gente vê. Mas os asmáticos não estão num grupo de risco assim, que a gente identificou um risco real quando eles não têm outras comorbidades, né? Diferente do que a gente esperava. E aí esses pesquisadores pensaram, pode ser que tenha pouco asmático e pouco gente com DPOC e com enfisema complicando, porque eles usam corticoide inalatório, como por exemplo a budesonida. Então vamos testar, vamos dividir 2 grupos, randomizar, organizar tudo certinho, fazer um teste controlado para ver se a gente der esse remédio para as pessoas no começo do corona, se elas realmente não têm um quadro melhor e não evoluem melhor, internam menos, complicam menos, do que as pessoas que não receberam essa medicação. E nesse estudo sugere-se que sim, que dá diferença. 2 puffs de 400 microgramas de manhã e 2 à noite, começando quanto antes na suspeita do corona, a princípio, nesse estudo, está sugerindo que dá realmente uma resposta melhor, uma prevenção maior contra complicações contra o corona, tá? Agora, o que acontece? Isso é uma suspeita. Ao longo do tempo, a gente vai ter mais estudos para a gente ter uma noção um pouco melhor se isso realmente vai ajudar a gente a ter uma evolução mais tranquila e vai ser um tratamento precoce efetivo ou não,
tá? Mas eu queria trazer isso aqui para vocês terem essa noção, para vocês saberem que, assim, ainda estão estudando, ainda estão buscando alguma coisa que, para acelerar esse processo até da vacina, para tentar vencer o coronavírus mesmo, se a gente não, se tiver variante, se tiver mutação, se a gente conseguir um remédio que funcione bem, a gente está buscando ainda, o mundo inteiro ainda está atrás disso aí, não estamos contando só com a questão da vacina. E o fato é que tudo que a gente testou até agora não deu certo, tá? Para acrescentar um pouquinho mais aqui, Estados Unidos está fazendo um monte de trabalho com anticorpo monoclonal, então testaram um monte o Remdesivir, que era um pouco mais sugestivo, que fosse dar uma resposta melhor, e também está numa resposta bem mais ou menos, para paciente internado dar uma resposta mais ou menos, não adianta tomar antes também. O pessoal tentou dar corticoide via oral mais cedo, né, porque a gente viu que para o paciente internado a dexametasona estava ajudando, tentaram tomar antes, tem pacientes inclusive que chegaram comigo que já estavam tomando por conta antes, não adiantou, não mudou, às vezes até piora. Porque a gente tem que equilibrar o quanto a gente segura da reação do nosso organismo com relação ao risco da gente aumentar o risco de coágulo, por exemplo. Porque o corona ele ataca o pulmão, mas ele ataca muito a coagulação do sangue, para deixar de um jeito bem simples assim. Então se a gente tenta tratar para um lado, às vezes a gente começa a complicar para o outro. Então a gente acaba piorando um lado que também é grave, também é complicado se a gente quiser usar o remédio na hora errada, né? Então a gente tem que saber bem certinho o que a gente vai fazer. E por enquanto, gente, infelizmente, eu queria muito que a gente tivesse alguma coisa bem efetiva, a gente ainda não tem. Tanto para complicação como para internamento, para complicações gerais, um paciente que vai evoluir mal, não muda aqueles que estão tomando ivermectina, aqueles que estão tomando azitromicina, aqueles que estão tomando qualquer outro remédio que não seja para uma utilização específica, às vezes de comorbidades do corona. Então, para deixar claro aqui, eu não estou dizendo que nunca deve se usar a azitromicina, por exemplo. Não, tem pacientes que eles têm duas doenças ao mesmo tempo, vamos explicar assim. Você pega o corona e daí o teu pulmão já fica meio baqueado e às vezes as bactérias podem vir e incomodar o teu pulmão junto. E aí você trata a bactéria usando a azitromicina, se você tiver sinais para isso. Ou você trata uma sinusite, por exemplo, ou você trata outras infecções, mas não que a gente esteja observando que a azitromicina esteja realmente resolvendo o corona. E existem riscos da gente ficar usando a azitromicina, por exemplo, à torta direita, que nem o pessoal estava querendo usar. Já estavam começando a surgir cepas de gonorreia resistentes a antibiótico, porque a gente está usando a azitromicina demais, sabe? Então, gente, sempre com muito cuidado, tá? Eu tô querendo fazer esse vídeo, eu fiz assim aqui rapidinho como deu, porque eu tô tendo que atender bastante gente, tá? Aumentou muito o meu volume de consultas, então não consegui dedicar todo o tempo que eu queria até aqui pro canal. Não só para o corona, mas para outros temas também. Mas eu quis dar essa paradinha rápida, quis passar para vocês. Vou colocar o link do estudo, como sempre, na descrição do vídeo, tá? Para deixar vocês atualizados com relação a isso, tanto da minha prática, tá? Quanto o que os estudos grandes e controlados estão indicando pra gente, tá bom? Então, pessoal, se cuidem, continuem aguardando a vez de vocês da vacina. Dentro do possível, fiquem em casa, tá? Evitem o máximo vocês realmente acabarem se expondo desnecessariamente. Eu sei que tá complicado, tá difícil, não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas se você conseguir, tente priorizar na prevenção, porque ainda é o que mais ajuda. Tá bom? Se tiver mais dúvidas, manda pra gente. E eu vejo vocês na próxima aí do Doutor Informação. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até!